Olá, meninos e meninas, tudo bem, moçadinha bonita? Vamos gravar agora a terceira e última parte do estudo de hoje, dia 7/10/2021, das 20 horas, no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Por enquanto, ainda em 2021, nós vamos enviar as aulas gravadas, né? Nós estamos estudando o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E o item é o 6, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Chegamos na questão 500 e Kardec pergunta: chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Sim, claro que existe esse momento, mas o fim da resposta é bem claro: mas esse momento não é na Terra. Ou seja, enquanto formos espíritos de um mundo de provas e expiações, não tem jeito, precisaremos de um espírito protetor. Espíritos de mundo de regeneração também. Então, mesmo daqui 500 anos, 1000 anos, se a Terra se transformar, num mundo de regeneração como é o planejamento, continuaremos. Qual que é a diferença? No mundo de provas e expiações, o mal supera o bem. No mundo de regeneração, o bem supera o mal, mas ainda são mundos parecidos. Hoje na Terra, já falei isso em outras aulas, nós temos espíritos vivendo como no mundo primitivo, tribos indígenas que vivem ainda sem conhecimento da escrita, de tecnologia, ainda como no mundo primitivo. Temos a grande maioria do planeta vivendo no mundo de provas e expiações, e temos pessoas, espíritos encarnados, regiões que já vivem como no mundo de regeneração, onde o bem já supera o mal. Então, que a maioria ainda está no provas e expiações. Quando estivermos num mundo de regeneração, a maioria vai estar assim, mas teremos ainda espíritos em outros estágios, na questão 501, por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta e por que quando eles nos protegem não fazem de maneira ostensiva? Porque senão não teria mérito, Se o espírito falasse assim: ó, Edmir, aqui não, vira ali, e tudo isso de maneira direta, eu seguiria só o que ele está falando, ele é superior, então eu vou fazer. Eu preciso assistir a aula e depois preciso ir lá sozinho e fazer a prova, não é? Se o professor ditar a resposta na hora da prova, não é a mesma coisa, não. Ele me ensinou e eu vou lá e faço a prova. Então, os espíritos não falam, não ditam a resposta para a gente, eles nos ensinam, e respeitam o nosso livre-arbítrio. A gente, apesar deles terem nos ensinado, se a gente não quiser seguir, tudo bem, eles sabem que posteriormente a gente vai ter que seguir de um jeito ou de outro, ou pelo amor, ou pela dor, como a gente costuma falar. A questão agora é a 502. O espírito protetor que consegue conduzir, eu pulei 501? Não, falei, 502 mesmo. O espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, experimenta com isso algum bem para si mesmo? Claro, um bem, porque ele ajudou, e uma felicidade. Se nós vemos alguém que nós ensinamos ali se dar bem, eu posso falar como professor, eu vejo um aluno passar no vestibular, quando eu vejo um aluno, me encontro com eles 10 anos depois, 15 anos, devo ter aí bem uns 30, 40 que se tornaram médicos, médicas, e uma infinidade de engenheiros, advogados, dentistas, fisioterapeutas, enfim, de todas as profissões, trabalho com educação no ensino médio, principalmente no ensino médio. Então eu vejo, de alguma maneira tento contribuir e vejo eles ali na frente colhendo frutos dos esforços deles, claro, os professores contribuíram, mas dos esforços individuais, e a gente sente uma felicidade muito grande. A gente fica realmente feliz de vê-los atingindo as suas metas, seus objetivos. Assim é com os espíritos protetores, quando eles nos orientam e nós, tal qual os bons alunos, seguimos essas orientações. Questão 502A. É ele responsável quando não consegue? Não,
história assim, o professor vai lá, dá aula igual para 40 alunos. Alguns fazem a parte deles, né, e prestam atenção, estudam, fazem os exercícios, se concentram, passam nos vestibulares. E aqueles que não conseguiram, a responsabilidade é do professor? Não, assim como aquele que conseguiu também não é. O professor dá a sua contribuição. O mérito daquele que foi aprovado é dele. E se aquele não conseguiu, é porque não soube aproveitar a lição. Então o Espírito vem e me orienta. Eu não faço o que ele orientou. Vou pôr a culpa nele? Não é? Ele fez o correto. Ele não vai responder porque ele orientou certo. Fui eu que não segui. A questão 503. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar de seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? O Espírito Verdade responde, sofre e tal, mas não é o sofrimento que vocês pensam aí na Terra. Eu vou ser até um pouquinho, vou pegar mais o fim da resposta. De verdade, eu não sei se dá para chamar isso de sofrimento. São espíritos superiores que entendem que se eu não fiz hoje, eu vou sofrer ali, vou na frente ter que fazer. Eles não ficam infelizes, porque sabem que faz parte do nosso progresso. Não é? Então, se a gente vê uma criança caindo, levantando, lá quando está aprendendo a andar, a gente não vai ficar chorando. Ah, mas ela caiu. Não, mas ela está aprendendo a andar, faz parte. Então, os espíritos protetores olham para a gente como crianças que estão aprendendo a andar e que, portanto, eles precisam ter paciência com os nossos tombos aí. A questão 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Eles falam, mas nome? Você não conhece às vezes o espírito, né? Quem falou que só existem espíritos protetores que você conhece ali? Pode ser um espírito que você não conheça, seja um vínculo de uma encarnação muito passada. Aí na questão 504A, ele falou, mas como então o invocar se não conhecemos? Ele falou, chama do que você quiser, né? De espírito protetor, de anjo da guarda, não precisa dar um nome, né? Você fala assim, olha Jesus, aliás, né? Não é aqui a aula sobre prece, mas eu sempre falo isso que é muito importante. A gente deve nas nossas preces pedir para Deus, pedir para Jesus. Quem virá nos atender possivelmente é nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, não é? Um espírito familiar, mas de acordo com a nossa necessidade, eles enviarão os espíritos adequados. Então, não vou ficar pedindo, tem gente que comete, sei lá, o pai desencarnou, a mãe desencarnou, e a pessoa fica fazendo prece pedindo para eles ajudarem. Às vezes os espíritos são no mundo espiritual mais perturbado do que, né, quem está aqui encarnado, e aí começa a receber esses pedidos de ajuda, ficam mais perturbados ainda. Tem aquele comédia, né, com o Jim Carrey, o Todo-Poderoso, que ele assume por um tempo ali a condição de Deus, e aí começa a receber pedido e ele fica maluco, né, ele não sabe o que fazer. Aliás, existem relatos espirituais que alguns espíritos que foram canonizados, né, viraram santos, não tinham condições espirituais para isso, não eram espíritos tão elevados. E aí o que acabou acontecendo? Muitas pessoas oram para esses santos, pedem, e aí eles têm meio que proteger esse espírito desses pedidos, né? Montam uma equipe ali que vai atender esses pedidos, porque aquele espírito mesmo não tem a menor condição evolutiva para realizar essa tarefa. E a última questão de hoje, a questão 505. Os espíritos protetores que tomam nomes comuns são sempre os das pessoas que tiveram esses nomes? Não, se é necessário às vezes tomar um nome ali, ele até faz isso. Não é para enganar, né? Não é um mistificador nesse caso, mas só porque para a gente é importante às vezes saber. Ele pode estar falando em nome daquele espírito, né? Eles dizem aqui assim que os espíritos superiores são irmanados. Então, se falar o Zé, o João, a Maria, a Antônia, vão falar a mesma coisa porque são espíritos que têm o mesmo nível de progresso.
Assim encerramos a nossa aula de hoje, meus irmãos e minhas irmãs.